Sua família está influenciando ou sendo influenciada pelos conceitos dessa sociedade sem Deus? Você deseja que a sua família seja temente e obediente a Deus? Vem aí em nossa igreja, Mês da Família 2021. Famílias que influenciam a sociedade. Todo baseado nos 10 mandamentos. Sua família vai ser abençoada e fortalecida com estudos bíblicos, palestras e outras muitas ações para ajudá-lo a ser forte, temente e obediente a Deus e uma presença marcante e positiva na sociedade ao seu redor. Participe! Convide outras famílias para que estejam conosco no Mês da Família 2021 e vamos juntos estudar os 10 mandamentos e aplicá-los todos os dias em nosso lar. Olá, bom dia. Hoje, 9 de maio de 2021, segundo domingo do mês de maio, estamos celebrando o Dia das Mães. E eu gostaria de, em nome da Igreja Batista Nova Sião, desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão aqui acompanhando esta aula, esta transmissão da aula da Escola Bíblica de hoje, rogando ao Senhor as mais ricas bênçãos sobre sua vida, sobre sua família, para que você permaneça seguindo em frente, firme, com o propósito de educar os seus filhos, de cuidar dos seus filhos, do seu lar, do seu marido. Você que é mãe e trabalha em casa, você que é mãe e trabalha em casa e trabalha fora de casa, você que é mamãe recente, você que é mamãe jamais experiente. Todas tiveram esta experiência grandiosa e permitida por Deus de gerar dentro de si uma vida. Que Deus esteja com vocês. Jamais desista de lutar por sua família e de lutar por seus filhos. O amor de mãe, e no livro de Isaías, no capítulo 49, Deus fala que o amor dele é comparável ao amor de uma mãe. Então, veja, tamanho é o amor que uma mãe sente por um filho, assim é o amor que Deus sente por nós, se é que nós podemos fazer esta comparação, mas o próprio Deus é quem faz esta comparação na Bíblia. Portanto, a mãe ela é dotada de um privilégio enorme, dado por Deus, de gerar vidas, mas de ter um amor e transmitir este amor a um filho, e este amor ser comparado com o amor de Deus. Então, eu quero orar aí por você, mamãe, por você que tem sua mãe, por você que já teve a sua mãe. Todos nós fomos gerados, nós nascemos de uma mãe. E nós vamos orar agradecendo pelas nossas mamães, quer elas estejam aí com vocês, ou já estão com Cristo, já partiram para a eternidade. Ó Deus bendito, nós louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome, porque tu és o Deus Criador, tu és o Deus que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quando o Senhor criou o homem e a mulher, o Senhor tinha um propósito, que nós devotássemos ao Senhor a nossa vida, a nossa adoração. E, ó Deus, o Senhor criou o homem e a mulher com este propósito, mas o Senhor deu ao homem e à mulher a missão de cuidar um do outro e também da sua família, de procriar e de multiplicar. Muito obrigado, Deus, porque eu tenho a minha mãe e muitos que estão nos acompanhando também têm ou já tiveram as suas mamães. Que o Senhor abençoe a cada uma delas, que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre a vida dela. Sou grato ao Senhor pela mãe dos meus filhos, porque ela tem sido uma mulher que tem dedicado a sua vida em favor dele. E, ó Deus, assim como ela, tantas outras têm feito isso por seus filhos, por suas famílias, por seus maridos. Continua, Senhor, dando ânimo a estas mamães, dando forças a elas para que elas continuem sendo guiadas, orientadas
E, ó Deus, naquilo que o Senhor se comparou com as mães, que o amor delas seja tão grande quanto é o amor do Senhor para conosco. Oramos agradecidos e pedimos ao Senhor que continue conosco no estudo desta manhã da Escola Bíblica Dominical, nos abençoando, nos iluminando, para que aquilo que aprendamos nós possamos refletir, reter e também praticar em nossas vidas, no nosso cotidiano. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, nós vamos dar sequência ao estudo que temos trazido desde o mês de abril sobre teologia sistemática, e hoje nós vamos esgotar o último tema, esgotar no sentido de que hoje é o último assunto, porque estes assuntos são extensos, são vastos, e nós apenas estamos fazendo uma introdução destes temas, e hoje nós vamos falar sobre a teotologia, ou a doutrina de Deus. A doutrina que estuda o ser de Deus, o conhecimento do ser e da pessoa de Deus. É um assunto vasto, é um assunto que nós poderíamos levar aí um bom tempo estudando, mas hoje nós vamos fazer uma breve e sucinta introdução deste assunto, e eu quero te estimular a procurar desenvolver um pouco mais sobre este tema depois que você ouvir esta exposição desse estudo nesta manhã, neste encontro que estamos tendo. Então, eu quero aqui exibir para vocês o material que eu preparei e gostaria que você pudesse, então, aí acompanhar, né, de onde você está acompanhando esta aula. E se você, na medida em que você receber este estudo, que eu for exibindo este estudo para você, e caso você tenha alguma dúvida, você poderá endereçar a sua dúvida para a igreja, aí no nosso bate-papo, você pode deixar aí registrada a sua dúvida, e nós, então, buscaremos respondê-la na medida em que recebemos estas dúvidas ou estes questionamentos. Então, começamos o que nós vamos estudar hoje nesta aula é o conceito da teontologia, os atributos de Deus incomunicáveis e os atributos de Deus comunicáveis. Nós vamos nos ater apenas a esses 3 itens, porque são itens muito abrangentes, haveria outros itens ou outros assuntos que nós poderíamos abordar, mas não é possível devido ao tempo que nós temos e também devido a alguns desses assuntos serem um pouco mais complexos para nós podermos estudar em tão pouco tempo sem poder dar uma justificativa ou uma explicação do que cada tema ou cada assunto significa numa linguagem que não seja uma linguagem acadêmica. Então, partindo para o conceito, nós temos a palavra teontologia. Ela surge da união de 3 palavras gregas: theos, que significa Deus, onto, ser, e logos, palavra ou conhecimento. Logos é palavra ou conhecimento. Então, trata do estudo do ser de Deus, do seu caráter e dos seus atributos, os atributos, as qualidades, as virtudes do nosso Deus. Quando nós falamos sobre o estudo do ser de Deus, é importante frisar que todo aquele que se diz cristão, se ele é cristão, é porque ele crê na existência de Deus, ele crê no poder de Deus, ele crê na encarnação de Jesus, que é o Filho, o Deus Filho encarnado, e na atuação de Deus na história e no universo, no cosmos, na criação, na formação deste mundo que nós vivemos. Deus, portanto, ele é o fundamento de tudo, ele é a causa de todas as coisas, ele é autoexistente, ele já existia antes de criar todas as coisas. Paulo, quando ele escreve
a sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 17, ele declara que antes de tudo, ele já existia e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e em harmonia. Deus criou todas as coisas, Deus criou todas as coisas e tudo que ele criou, além de ser bom, era perfeito. E então, Deus cria todas as coisas, mas Deus não foi criado por ninguém. Por sinal, a Bíblia Sagrada, ela não relata no seu texto de Gênesis ao Apocalipse como Deus nasceu ou como Deus foi criado. Esse é um dos pressupostos da fé cristã. Nós entendemos como foi lido agora em Colossenses 1:17, Deus ele é pré-existente, ele já existia antes de todas as coisas, e nós então, pela fé, nós cremos neste princípio. Deus, ele já existia, ele sempre existiu. Portanto, a Bíblia Sagrada não vai, no relato da criação, vai mencionar a criação ou o nascimento de Deus. E aqui este teólogo Langston, ele vai ter uma frase dele que é bastante, que eu gostaria, e que eu destaquei aqui para nós nesta manhã, é que nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, vemos a ação do Deus Espírito, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Então, Deus é criador, Deus é sustentador, porque o seu amor é grande, é infinito, e nós vamos ver que o amor é um dos atributos de Deus, e por isso ele criou o mundo de uma forma graciosa, de uma forma amorosa, junto com o Deus Filho, que é Jesus, e com o Espírito Santo. A Trindade estava envolvida na criação. Santo Agostinho, um dos pais da igreja, um dos teólogos que vem aproximar a teologia da filosofia, ele diz que nenhum homem diz Deus não existe, a não ser que ele tenha interesse em que ele não exista. Portanto, ele está querendo dizer que negar a Deus não é que as pessoas vão conseguir provar que Deus não existe, mas negar a Deus está mais voltado para dizer que eu não quero que Deus exista, mesmo sabendo que ele exista. Por sinal, a ciência não pode provar que Deus existe e também não pode provar que Deus não existe. Então, porque Deus não se dá por cálculos matemáticos, ou se dá por razões ou proporções, ou por qualquer outro algoritmo que se queira aplicar para justificar a existência de Deus. Deus é espírito, e nós veremos isto durante o transcorrer desta aula de hoje. Portanto, não há como tentar explicar a existência material, física, palpável, aquilo que é tangível sobre a pessoa de Deus. E a ciência jamais vai conseguir fazer esta prova. A Bíblia Sagrada, então, nos apresenta Deus como um espírito e um Deus que é um ser pessoal. E dentro deste conceito de ser um ser pessoal, de ter pessoalidade, um ser individual, ele com autoconsciência, com vontade, capaz de sentir, escolher e se relacionar com outra pessoa. Então, quando você define uma pessoa, ela precisa ter intelecto, autoconsciência, ela precisa ter vontade, ela precisa ter sentimento, ela precisa ter a capacidade de fazer escolhas e também a capacidade de se relacionar com as outras pessoas. Então, por Deus ser uma pessoa, ou Deus é um ser pessoal, então ele possui personalidade. E como eu mencionei, ele tem intelecto. E aqui nós vamos fazer mão e usar a mão, lançar a mão do Salmo 139, versículo 17, quando Davi escreve este salmo, ele diz: ó Deus,
como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tão santos. Então, Deus tem intelecto. Deus não é um ser inanimado. Deus é um ser pleno, completo, com vontade, com pessoa, com desejo, com sentimentos. Outra característica de um ser é que Deus tem sentimento. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o Santo de Israel. Então, Deus também tem sentimentos e vontade. Eu, Paulo, fui chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Cristo Jesus. Então, nós vimos aqui que uma das características de alguém que tem personalidade é que esta pessoa precisa ter intelecto, esta pessoa precisa ter vontade e esta pessoa precisa ter sentimento e, claro, capacidade de se relacionar com as demais pessoas. Então, dentro deste primeiro assunto, tema, nós trouxemos aí o conceito da teontologia e um conceito bastante, como eu disse, bastante inicial sobre a pessoa e o ser de Deus. Então, nós vamos entrar agora neste assunto que são os atributos incomunicáveis de Deus. Então, dentro destes atributos incomunicáveis, nós precisamos entender o que é um atributo. Talvez você esteja perguntando, bom, eu não sei nem o que é atributo. Então, vamos dar a definição que o dicionário nos traz sobre o atributo. Aquilo que é próprio, peculiar a alguém ou alguma coisa. É uma característica. Pode ser uma qualidade, pode ser uma virtude. Você conhece uma pessoa e você fala assim, o fulano, ele é uma pessoa bastante simpática. É um atributo desta pessoa. O fulano é uma pessoa bastante empática. Coloca-se no lugar dos outros. O fulano é uma pessoa bastante chata. Aí é um atributo negativo desta pessoa. Então, atributos são qualidades que você identifica, que você percebe na pessoa com a qual você convive. E atributos incomunicáveis são os que dizem respeito a Deus e que não foram compartilhados com o homem. Significa o quê? Somente Deus é quem tem estes atributos. Então, nós vamos ver aqui uma lista destes atributos e para que você possa compreender dentro do ser de Deus quem Deus é e talvez algumas coisas que você não sabia ou conhecia, você então os seus olhos e o seu conhecimento vão tomar uma amplitude maior e você vai começar a compreender outras coisas que talvez você não compreendesse a respeito de Deus e do ser de Deus. Então, a independência ou a autoexistência. Nós já mencionamos que Deus ele é autoexistente. Ele não foi criado por ninguém, mas ele criou todas as coisas. Então, Deus não precisa do ser humano. Deus e nem do restante da criação para nada, porque é independente. Santo Agostinho vai declarar que Deus ele é a causa. Santo Agostinho não, São Tomás de Aquino vai dizer que Deus ele é a causa de todas as coisas existirem. Portanto, se existe alguma coisa, foi porque Deus criou, mas ele não precisou de alguma coisa, ou de alguém, ou de algum ser, para que ele fosse criado. E aqui, Lucas, escrevendo o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, ele declara, Deus, que fez o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois ele é mesmo quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. Então, Lucas está declarando que Deus fez o mundo e tudo que existe foi criado por Deus, que ele é Senhor
ele é dono, ele é criador, ele é sustentador, ele não precisa que ninguém faça absolutamente nada por ele, porque ele é o dono da vida, ele é quem tem este poder de criar, de dar, de retirar. Portanto, Deus é o Criador, é o Deus Supremo, é o bem supremo, como diz na filosofia. Segundo, a imutabilidade. Não há variação de Deus em seu ser, em suas promessas, nos seus planos, no seu caráter. Ele é o mesmo desde sempre. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz: tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Ou seja, Deus, ele é o mesmo. Hebreus, ele declara que Jesus Cristo é o mesmo hoje, sempre e eternamente. Portanto, não há variação, não há mudança. Nós somos pessoas volúveis, inconstantes, nós mudamos, nós retroagimos, nós vacilamos. Deus não vacila, Deus não muda, Deus não retroage, Deus não é volúvel. Então, este é um caráter que somente Deus tem, porque ele é um ser único, supremo, perfeito. Outro atributo incomunicável de Deus, a sua infinitude. Não é a infinitude no sentido de existir, mas esta infinitude, Deus é infinito, pessoal, perfeitos em todos os seus caminhos e desígnios. E aqui eu trouxe esse versículo para que você possa entender este conceito. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, a infinitude de Deus é no seu amor, na sua misericórdia, na sua graça, na sua manifestação de amor, de bondade, de fidelidade para com as pessoas. Tudo aquilo que é bom e virtuoso, Deus ele é infinito. Deus não é infinito aliás, Deus não causa o mal a ninguém, mas Deus não é infinito em, muitas vezes, disciplinar os seus filhos. Não, ele vai, se alguém cometeu um pecado, então daqui para frente não tem mais perdão com Deus, ou seja, Deus te riscou da lista dele, absolutamente. Pelo contrário, Deus é infinito em misericórdia, em benignidade, em bondade. Portanto, dentro deste aspecto que Deus, ele é infinito. O próximo atributo fala da eternidade. Então, nós já falamos aí da eternidade de Deus. Deus é. Então, ele sempre existiu, ele é autoexistente. O tempo é criação de Deus, não é? No princípio, a terra, no capítulo primeiro, no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, diz que o mundo a terra era sem forma e vazia. Então, Deus criou a terra e o tempo passa a existir ali. Então, o tempo é obra da criação de Deus. Portanto, ele não está limitado ao tempo. E também Deus não está limitado ao espaço do tempo. Salmo, capítulo 90, versículo 4, diz: diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Então, Deus não está limitado no tempo, no cronos, que é o nosso tempo, o tempo que o nosso relógio marca. Então, nós ficamos muitas vezes presos ao tempo, ou nós queremos antecipar o tempo. E neste desejo de querer antecipar o tempo, nós nos tornamos pessoas ansiosas. E esta ansiedade nos causa diversos problemas de ordem psicológica e de ordem física também. Deus não se enquadra nisto, porque ele é existente, pré-existente, autoexistente e, portanto, ele não cabe dentro do tempo. Outro atributo, esse talvez você já tenha ouvido falar, apenas a referência desse versículo aqui está
errada, mas aqui seria Jeremias capítulo 23, versículo 23, fala da onipresença de Deus. Deus não tem tamanho ou dimensão espacial e ocupa cada lugar do espaço. Ele está em todos os lugares, mas não é todas as coisas. Este Deus ser todas as coisas é chamado de panteísmo. Deus é tudo e tudo é Deus. A Bíblia não diz isso e a Bíblia e Deus não é isto, porque Deus não é todas as coisas. Deus não pode ser uma parede, Deus não pode ser uma fonte, Deus não pode ser um cachorro, absolutamente. Deus é onipresente, está em todos os lugares, mas Deus não é todas as coisas. Então, Jeremias, e não Salmo 94, Jeremias 23 diz: Eu sou o Deus que está em toda parte, e não há num só lugar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu sou o Deus que está em toda parte e não num só lugar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Palavras do próprio Deus. Outro atributo incomunicável de Deus é a sua onisciência. Deus conhece plenamente e perfeitamente todas as coisas. Ele conhece tudo, em cada detalhe e possibilidade, o tempo todo. E aí nós vamos para o Salmo 139. Salmo 139, que começa: sonda-me, ó Deus, tu conheces o meu coração, ainda que a palavra não me chegue à boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. E aí Davi continua escrevendo, e aí ele para aqui no 15 e no 16, ele fala assim: tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, aonde? No ventre da mamãe, que hoje nós estamos aí celebrando o Dia das Mães. Quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ou seja, Deus, ele é onisciente, ele conhece tudo antes, durante e depois. Portanto, não há, e ele não transmitiu ou compartilhou este atributo com absolutamente ninguém. Portanto, não há quem possa dizer o que vai acontecer daqui a 1 minuto, porque esta pessoa não tem este atributo, esta onisciência, esse conhecimento que Deus tem de tudo, de todas as coisas e cada detalhe. Deus, ele é tão grande que ele é capaz de chamar qualquer a quantidade de estrelas que existe, cada uma ele chama pelo seu próprio nome. Portanto, este é um Deus onisciente. Outro atributo incomunicável de Deus é o atributo da onipotência, do poder ilimitado. Na língua hebraica, um dos nomes ou títulos de Deus é El Shaddai, que quer dizer Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa, veja bem, só não pode pecar, não é? Desde que não se choque com a sua natureza, que é perfeita. Então, Deus pode fazer qualquer coisa, desde que dentro desta qualquer coisa não seja algo que choque contra a sua natureza. Deus não mente, Deus não peca, Deus não se arrepende. Já falamos da imutabilidade de Deus. Então, ao criar e sustentar o mundo, é possível perceber o quê? O poder, a onipotência física de Deus na criação e na sustentação deste mundo. O seu poder, a sua força e a sua governança. E nós podemos ver neste versículo Jesus declarando este poder ilimitado de Deus. Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível.
O próximo atributo, e dentro dos atributos incomunicáveis, este é o último que nós vamos citar, fala da unidade. Deus não é dividido em partes, porém notamos diferentes atributos de Deus enfatizados em tempos diferentes. Quando lemos sobre os atributos de Deus nas Escrituras, não percebemos um mais importante que o outro. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Nós vimos alguns atributos ali, assim, os incomunicáveis, veremos na sequência os comunicáveis. Não há um atributo que seja maior do que o outro. Então, se eu tiver de escolher um atributo de Deus, aquele que é maior, eu vou escolher a onipotência ou a onisciência. Não, Deus na nossa mente limitada, nós podemos especular isto, mas no ser de Deus isto não existe, porque são atributos que se interrelacionam. Eles não têm porcentagem maior ou menor, mas eles são manifestados de acordo com aquilo que vai acontecendo na história. Então, por isso que eu menciono aqui que notamos diferentes atributos de Deus enfatizados em tempos diferentes. Então, quando falamos desta unidade, é porque Deus ele é um ser perfeito. Deus não é extremamente justo, não é extremamente amoroso ou não é extremamente santo e somente isso. Não, Deus é santo, Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é bondoso, misericordioso, benigno e justo, e tudo isso de forma bastante equilibrada, porque ele é um ser perfeito. Então, entendendo e conhecendo estes atributos incomunicáveis, então nós vamos para aqueles que são comunicáveis, aqueles que ele compartilhou comigo, com você, com o ser humano. A santidade. Então, Deus é separado do pecado e dedicado a buscar a própria honra. Deus é perfeitamente santo, puro, bondoso, se mantendo longe do mal e sem qualquer tipo de mancha pelo mal que existe no mundo. Então, 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16 diz, pelo contrário, sejam nós santos em tudo que fizerem, assim como Deus o chamou, assim como Deus que o chamou é santo. Porque as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Então, se Deus compartilhou este atributo comigo e com você, então é nosso dever buscar a santidade. Mas nós precisamos entender que nunca teremos esta santidade na mesma proporção que Deus tem, porque nós somos humanos, falhos, pecadores. E Deus, ele é perfeitamente santo. Ele comunica, ele transmite, ele compartilha um atributo que ele tem, sendo perfeito, com nós que somos imperfeitos. Portanto, nós devemos buscar a perfeição, caminhar para a perfeição, caminhar para que nós possamos alcançar esta santidade e, claro, atingiremos esta perfeição quando estivermos juntamente com Deus. Outro atributo comunicável é a bondade. Deus é bom o tempo todo e todas as suas obras são boas e dignas. Então, se Deus compartilhou a bondade conosco, ele deseja que aqueles que se dizem cristãos sejam bondosos também. Aleluia! Deem graças a Deus, o Senhor, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Este aqui, tranquilo, fácil de entender. Outro atributo comunicável é a justiça. As ações de Deus são baseadas naquilo que é certo. E o próprio Deus é o padrão do que é certo. Ou seja, em Deus não há desvio, não há ruptura, não há ranhuras. Deus ele é perfeito, ele é justo. E aqui o salmista escreve, o Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que ele faz. As ações de Deus são baseadas naquilo que é certo. Sendo um Deus justo, a sua justiça está interligada à santidade. Lembram da unidade
Não, ele não é mais justo do que ele é mais santo. Mas a justiça e a santidade se interrelacionam, o que transforma a justiça divina em juízo. Portanto, quando Deus ele é justo, é porque algo feriu a sua santidade. Quando nós pedimos que Deus seja justo, nós precisamos entender o que é o padrão de justiça de Deus, que não é o nosso. E, então, Deus ele é justo, sim, mas ele é santo. E quando aqueles que cometem pecado, Deus, ele não é infinitamente justo. Ele é justo, mas ele é misericordioso, porque dentro da sua aplicação de justiça, ele não vai viver disciplinando, como eu disse anteriormente, aquela pessoa. Ele também vai aplicar a sua misericórdia, o seu amor e a sua graça. Nós, como seres humanos, precisamos e devemos ser justos e devemos aplicar o padrão de justiça de Deus, do próprio Deus. Amor. Há quem diga que este é o maior atributo de Deus. Como eu disse, isso não existe. Deus é amor, porque se dá eternamente em favor dos outros. Deus dá de si mesmo com o propósito de produzir bênção ou bem para os outros. Aquele que não ama não conhece a Deus, diz 1 João 4:8, porque Deus é amor. O amor de Deus se prova na sua doação e desejo de comunhão com o ser humano. E ele faz este gesto na pessoa de Jesus, quando ele oferece Jesus para ser aquele que vai levar a nossa culpa, os nossos pecados na cruz. Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo, e ele não compactua e não aprova as obras daqueles que o desobedecem. Nós devemos, sim, imitar este amor, este atributo de Deus, pois o amor é onde está baseado toda a lei de Deus. Então, talvez muitas pessoas confundam que este seja o maior atributo de Deus, porque Cristo resumiu toda a lei no amor. Não. Nós temos este resumo do que Cristo define como toda a lei, que é o amor. Mas este não é o maior atributo que Deus tem, porque eu já disse que Deus e todos os seus atributos são interrelacionáveis. Eles se comunicam um com o outro, e Deus, então, na medida em que as coisas acontecem, estes atributos são, assim, manifestos. Outro atributo comunicável é o zelo. Então, Deus é zeloso infinitamente, infinitude que nós falamos, né? Zeloso. E por isso ele busca o bem-estar de alguém, de si próprio ou de outra pessoa. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Isso é Paulo dizendo. Então, eu sou zeloso. Veja que Paulo sempre foi ousado nas palavras dele, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Então, quando Paulo está dizendo isso, é que nós precisamos zelar uns pelos outros, cuidar uns dos outros na obra, no sustento da obra, na caminhada da igreja e dos discípulos. Nós precisamos ser zelosos com as coisas de Deus e também uns para com os outros, porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente ao homem, que é Cristo. Portanto, você precisa cuidar muito bem e você precisa zelar por você e também pelas outras pessoas que estão sob sua responsabilidade. Outro atributo comunicável é a ira. Deus se ira, mas Deus não é infinitamente irado. Deus, ele é santo, justo, amoroso, bondoso. Deus se ira por qualquer coisa. Mas que coisa? Que fira o seu caráter ou a sua moral.
Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, ele diz: do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Então Deus se ira, sim, Deus fica, ele tem sentimento, ele tem personalidade, como nós vimos no começo. Portanto, ele também se ira, mas ele não é um Deus infinitamente irado. Ele é um Deus infinitamente bondoso, infinitamente amoroso, infinitamente misericordioso. Deus odeia a maneira intensa como o pecado tem agido na vida das pessoas, mas isso não torna Deus um ser, como eu disse, infinitamente irado. E assim como Deus se ira, o ser humano também se ira. Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27, Paulo diz que nós podemos nos irar, mas não pecar. Então, eu posso sentir raiva, eu posso sentir ira por alguma coisa que me fizeram ou por algo que me aconteceu, mas desde que isso não vire um rancor, um ódio, um pecado que destrua a minha vida. Então, esse é um atributo que Deus também partilhou para conosco. Então, esta é a lista dos atributos comunicáveis que nós vimos no estudo desta manhã, comunicáveis e incomunicáveis. Eu queria, então, relembrar o que nós vimos nesta aula. O conceito de teontologia trata do estudo do ser de Deus, seu caráter e seus atributos. Nós vimos os atributos de Deus incomunicáveis, que são os que dizem a respeito de Deus, somente Deus tem, e que não foram compartilhados com o ser humano. E os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilhou, que Deus distribuiu, dividiu com o ser humano. E aqui eu queria fechar com esse texto magnífico que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 11, nos versículos 33 a 36, que fala sobre este Deus que nós acabamos de estudar, tão grandioso, repleto de atributos, e que há uma canção que diz, ninguém explica Deus. Esta canção, em parte, ela está certa, porque nós não conseguimos explicar Deus como exaustivamente, como um todo, porque Deus, ele é, como eu disse, infinito, ele é um ser perfeito. Então, nesse aspecto, esta canção, ela está certa, mas aquilo que Deus revelou para nós podemos explicar como Deus é, e nós acabamos de ver, através desses atributos, quem é Deus, como Deus se relaciona e como Deus busca viver um relacionamento com as pessoas através dos seus atributos. Como são grandes as riquezas de Deus, ou, numa outra expressão, ó profundidade das riquezas, não é? Como são profundos o conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Ou seja, ninguém acessa a mente de Deus. Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de dar conselhos a Deus? Deus, ele é um ser autoexistente, independente. Ele não precisa de ninguém para lhe dar explicações ou conselhos, porque ele é um ser supremo. Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Meu desejo é que você não pare por aí nestes estudos que nós tivemos aí durante este período de abril e maio, sobre uma introdução bastante sintética que eu e o pastor César trouxemos para vocês nestes 2 meses sobre teologia sistemática. Aprofunde seus conhecimentos, vão atrás de conhecer estes assuntos de maneira mais profunda, mas, acima de tudo, conheça a Bíblia, porque isso é mais importante, você conhecer o que Deus, como Deus se revela através da sua palavra, através do seu Filho Jesus, e
mas sempre ter outros conhecimentos que podem te fazer entender as Escrituras Sagradas, a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, o Espírito Santo, a igreja, as ações de Deus, as providências de Deus, e até entender o cenário que estamos vivendo agora nos nossos dias, quando nós notamos que estamos chegando para o fechamento deste mundo, deste tempo que estamos vivendo. Isto pode acrescentar muito e pode, de certa forma, revigorar e reavivar a sua fé em Deus e em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Queria orar por você neste domingo, que Deus abençoe a sua vida, tenha aí um excelente Dia das Mães, um bom almoço com as suas mamães, vocês que vão poder se reunir, se encontrar, façam isso com muito cuidado, procurem estar juntos, procurem passarem estes momentos juntos e agradecendo em tudo a Deus que é bondoso, que é eterno e que mesmo sendo tão grandioso, é um Deus que busca ter relacionamento comigo, com você, com todos nós. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, Senhor, por este domingo, por este estudo sobre o teu ser. Tu és um Deus grandioso. Há coisas que nós não conseguimos expressar em palavras humanas sobre o Senhor, mas agradecemos ao Senhor por aquilo que o Senhor se revelou para nós, e nós podemos mensurar este Deus tão grande, mas ao mesmo tempo que é grande, é um Deus que se aproxima de nós, e quando nós nos achegamos ao Senhor, o Senhor se achega a nós, pois assim diz a sua palavra. Abençoa o nosso domingo, o nosso Dia das Mães, as nossas mamães, e muito obrigado, porque o Senhor é um Deus bondoso, justo, misericordioso, santo, e é um Deus que nos ama e nos ama eternamente. Oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Que todos tenham aí um bom domingo, um bom Dia das Mães, e daqui a pouco, às 18 horas, nós nos encontramos para o culto da família. Que Deus abençoe a sua vida imensamente. Até mais.